Neste vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que não é fácil. Eu relutei bastante em falar sobre essa temática, porém é muito urgente esse assunto. O impacto do uso excessivo de celulares e tela na vida das crianças. E sinceramente, não dá para culpar só a tecnologia. Nós adultos, pais e responsáveis e até professores, estamos contribuindo para esse problema. Eu recebo diariamente crianças em minhas aulas particulares com dificuldades imensas de concentração, ansiedade, agressividade e até atrasos no desenvolvimento da sua fala. Muitos mostram sinais de transtornos emocionais sérios, como irritabilidade constante e dificuldade de socializar. Quando eu converso com os pais para entender o contexto, um padrão se repete: o uso excessivo de celulares e telas. Muitos pais chegam até mim desesperados, pedindo ajuda, porque já não conseguem mais controlar o uso de celular pelos filhos. Relatam que as crianças passam horas diante da tela e, quando tentam limitar, enfrentam crises de choro, agressividade e até isolamento. Esses aparelhos, que deveriam ser ferramentas, estão se tornando obstáculo para o desenvolvimento saudável das crianças. E os próprios pais, muitas vezes, sem perceber, acabam incentivando esse comportamento. Você já reparou como muitas crianças estão se tornando dependentes do celular desde muito pequenas? Aos 2 ou 3 anos de idade, elas já sabem desbloquear a tela, abrir aplicativos e passar horas assistindo vídeos ou jogando. Parece inofensivo, não é? Mas essa exposição precoce está prejudicando o cérebro delas em formação. Estudos mostram diariamente que crianças expostas a telas desde cedo têm atraso no desenvolvimento da linguagem e enfrentam dificuldades para resolver problemas, socializar e até brincar sozinhas. E não é apenas um impacto no desenvolvimento cognitivo, não, que já é gravíssimo. O prejuízo social e emocional é ainda maior e mais devastador. Essas crianças não sabem lidar com o tédio, com a frustração, porque nunca lhe foi dado tempo ou oportunidade de aprender. Não desenvolve habilidades essenciais com a interação cara a cara, e isso afeta diretamente a capacidade de criar laço e resolver conflitos. O pior é que, quando precisam se desconectar, muitas vezes se tornam agressivas, irritadas ou até entram em pânico. E todos nós já vimos isso. Talvez você mesmo já tenha presenciado ou assistido vídeos de crianças que não conseguem ficar longe do celular nem por uma hora, que choram, gritam e perdem o controle quando tem o aparelho retirado. Para quem é professor, essa realidade é ainda mais evidente. Alunos que usam o celular escondido durante a aula, incapazes de prestar atenção por mais de alguns minutos. Como essas crianças podem aprender, se concentrar ou sequer participar da aula desse jeito? Estamos falando de crianças que, em vez de focarem no aprendizado, estão alimentando uma dependência que priva-os de desenvolver habilidades fundamentais, como concentração, criatividade e controle emocional. Isso vai muito além da escola ou do professor. Sim, é verdade que o nosso sistema educacional tem falhas profundas. Vivemos em um sistema que muitas vezes está preso a retrocessos pedagógicos, onde a ideologia e a doutrinação é colocada acima do conhecimento. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, e é inegável que muitas escolas oferecem uma educação de péssima qualidade, agravada por desafios estruturais e metodológicos. Mas sejamos sinceros, a responsabilidade pelo desenvolvimento de uma criança não começa na escola. A base educacional vem de casa. Quando a criança enfrenta dificuldades de aprendizado, em muitos casos, a raiz do problema já foi plantada lá no ambiente familiar. Pais, não é só a falta de estrutura da escola que prejudica o aprendizado dos seus filhos. Negligenciar a educação em casa, não acompanhar as tarefas, não impor limite ao uso de tecnologia e não oferecer um ambiente saudável e propício para o aprendizado são problemas que começam lá dentro do seu lar. Se quisermos um futuro melhor para nossas crianças, precisamos ser honestos conosco mesmos e reconhecer que o papel da família é tão importante quanto o da escola. É em casa que os primeiros hábitos, valores e motivação para aprender devem ser cultivados. O que você está fazendo como pai ou mãe para garantir que seu filho tenha a base que precisa? Se seu filho passa horas no celular, não consegue prestar atenção e não desenvolve o hábito de estudar, como a escola pode resolver isso sozinha? É comum ver pais culpando os professores, dizendo que a escola não é boa, quando, na verdade, o problema começa pela falta de limites e de atenção em casa. E o pior, quando o impacto desse comportamento começa a aparecer, a solução é o quê? Buscar psicólogos, psiquiatras e até medicamentos, como se isso fosse uma doença. Mas em muitos casos, o que está acontecendo é o resultado direto do excesso de exposição às telas, combinado com a ausência de orientação e limites. Pais, essa responsabilidade é nossa enquanto pais. A escola tem um papel importante sim, mas ela não pode substituir o dever que temos de cuidar do bem-estar emocional e mental dos nossos filhos. Precisamos olhar para dentro de casa e nos perguntar: o que estamos fazendo para garantir que nossos filhos tenham uma infância saudável, sem as amarras de uma dependência tecnológica? É hora de mudar antes que seja tarde demais. Talvez o que eu vá falar agora soe bem pesado, mas é necessário. Você teria
Teria coragem de dar uma arma para o seu filho brincar? Passar horas ali manuseando? É claro que não, porque você sabe dos riscos. Então por que entregar um celular, sabendo que ele pode causar danos tão graves quanto? Pode não tirar a vida física de imediato, mas está destruindo pouco a pouco a saúde emocional, psicológica e espiritual das crianças. E sim, em muitos casos isso leva até a morte física. Não estou sendo dramática, estou sendo realista. Quantas crianças já sofreram acidentes, desenvolveram depressão ou até tiraram a própria vida por conta do uso descontrolado das telas? Isso é difícil de ouvir, mas é a verdade. O celular, assim como uma arma, é uma ferramenta poderosa que, usada de forma errada, tem consequências devastadoras. E a responsabilidade de educar e limitar está em nossas mãos como pais e educadores. Não podemos fingir que não vemos os sinais. Está na hora de acordar para essa realidade e agir antes que seja tarde demais. Isso não é apenas um problema delas. É um reflexo de todos nós como sociedade. Estamos entregando as telas como uma solução fácil, mas esquecemos que o preço dessa facilidade será pago lá no futuro por essas crianças e por nós. E uma pergunta ressoa bem alto aqui. E talvez seja a chave para resolver isso. Quem pode mudar essa situação? O governo? A escola? Os professores? Não! Sejamos honestos, a resposta é clara para essa pergunta. Você tem noção do exemplo que está dando para os seus filhos? Pode parecer uma pergunta dura, mas ela é necessária. Muitos de nós adultos estamos tão presos aos nossos próprios celulares que, sem perceber, ensinamos que as telas são mais importantes do que as pessoas. Então, se há alguém que pode resolver isso, somos nós enquanto pais. Cabe a nós impor limites e tomar decisões difíceis, como tirar o celular dos nossos filhos quando necessário. Fomos nós que demos e somos nós que precisamos corrigir. Pense comigo. Quantas vezes seu filho tentou chamar sua atenção e você respondeu mecanicamente, sem desviar os olhos da tela? Quantas vezes você entregou o celular para acalmar a sua criança ou distrair, sem perceber que estava criando uma dependência emocional e tecnológica? Não adianta criar leis para proibir o uso ou culpar terceiros. A mudança começa dentro de casa, com nossas atitudes e exemplos. Somos os responsáveis e também os únicos que podem resolver isso. É hora de agir antes que seja tarde demais. Agora, olha ao seu redor. Passe em uma praça, ou um parque, uma lanchonete. Famílias inteiras sentadas juntas, mas somente de corpo, porque cada um está mergulhada no seu próprio celular, num mundo totalmente virtual. Não há conversa, não há troca de olhares, só silêncio e toques na tela. E isso não para por aí. Eu fico horrorizada quando eu vejo pais levando os filhos para a igreja, um espaço de espiritualidade e conexão, mas as crianças e adolescentes estão no celular, rolando redes sociais durante o culto, jogando. E o mais assustador, muitos adultos também estão fazendo o mesmo. Nem ali conseguimos desconectar. Isso mostra o quanto estamos perdendo a essência de momentos que deveriam ser sagrados e significativos, trocando tudo por uma tela. Pais, precisamos acordar. Se você não ensinar agora a importância de se desconectar, de viver o momento, quem vai fazer isso por você? Você pode não perceber o impacto imediato, mas daqui a alguns anos, quando olhar para trás, verá o tempo perdido. O tempo que poderia ter sido gasto com conversas, risadas, brincadeiras e afeto, com memórias, mas foi desperdiçado em telas de celular, de computador, na TV. Está na hora de agir. Quando sair para passear, para comer ou até mesmo para um momento em família, desligue o celular, guarde-o e só use apenas em caso de emergência. Ensine seus filhos a fazerem o mesmo. Tire os celulares da mesa do jantar, das mãos durante as conversas e sim, inclusive da escola. Se você não mudar essa dinâmica agora, talvez seja tarde demais para corrigir no futuro. O prejuízo está à vista. Dificuldade de socializar, falta de concentração, crise de ansiedade e um distanciamento emocional da família. Não deixe que a sua omissão hoje se transforme em arrependimento amanhã. Por favor, pais, acordem enquanto é tempo. Olhem para os seus filhos com atenção. Deem um exemplo. Mostre que as pessoas são mais importantes do que qualquer tela. Isso pode ser o maior presente que vocês vão dar a eles. E a si mesmos. E sei que muitos professores também têm dificuldade em lidar com isso. Temos alunos usando celulares dentro da sala de aula sem controle. E pior, alguns pais chegam a justificar essa prática dizendo que é normal ou que a criança precisa do celular. Na minha casa, sempre tive uma regra muito clara. Eu tenho 3 filhos, 2 já adultos e um prestes a fazer 15 anos. E nenhum deles teve celular antes dessa idade. Até lá eles brincavam, estudavam, conversavam e viviam sem necessidade de uma tela. E mais, eles sempre foram alunos destaque em sala de aula, premiados por seus desempenhos e muitas vezes tão à frente dos colegas que tiveram que avançar de série. Nunca tive problemas com aprendizado ou comportamento. Pelo contrário, sempre demonstraram maturidade e foco. Isso não significa que ficaram 100% longe das telas. Sim, eu deixava eles usarem o meu celular, mas sempre com um tempo limitado e sob minha supervisão. Tiveram redes sociais sim, mas com acesso controlado por mim.
Fui duramente criticada por essa postura e ainda sou. Mas eu não me importo. Eu vejo os resultados positivos na vida dos meus filhos. E isso para mim é o que importa. E aqui vai um alerta. Pais, se não colocarem limites agora, os efeitos disso serão irreversíveis. Já temos uma geração de crianças ansiosas, isoladas, com dificuldades de socializar e cada vez mais dependentes de estímulos rápidos e superficiais. Estamos criando crianças incapazes de se concentrar, de se frustrar, de viver o mundo real. E tudo isso tem impacto direto no desempenho escolar, no comportamento em casa e no desenvolvimento emocional. A tecnologia é uma ferramenta sim, mas ela não pode substituir o contato humano. Não podemos permitir que as telas roubem a infância das nossas crianças. Vamos refletir juntos. Qual é o exemplo que estamos dando? Estamos priorizando o que realmente importa ou estamos apenas buscando soluções rápidas para os desafios do dia a dia? Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir ou ver isso. Deixe seu comentário. Vamos levar essa reflexão para mais pessoas, porque o futuro das nossas crianças está em nossas mãos e precisamos agir agora.